Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 188. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Mais um projeto Iniciação, hoje de número 188. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes, né, aqui. E vamos tocando o nosso trabalho, né? Justamente a gente faz aqui o projeto de iniciação, né? Sempre lembrando que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na face da Terra, né? Então, e para fazer esse projeto de iniciação, é preciso que a pessoa desenvolva um trabalho de autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, está. E esse trabalho de autoconhecimento é importante, conforme os mestres nos ensinam, que uma pessoa se filie a uma escola iniciática. É verdade? Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Tem muitas escolas iniciáticas pelo mundo, aqui no Brasil, no exterior, tudo, né? Mas, de nossa parte, nós indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Biose, fundada pelo professor, no nosso querido e augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Né? Então, isso aqui. Então, para que a pessoa possa fazer parte da biose, frequentar os ensinamentos, adquirir os ensinamentos, ela pode, para tomar informações, ela pode entrar através do mecanismo de busca na internet, digita lá Sociedade Brasileira de Biose e vai encontrar o link da eubiose, né? O site, digo, né? Da eubiose, e lá ela vai ter um botão, lá tem muitas informações sobre a eubiose, vai encontrar um botãozinho, ela aperta e vai ter a possibilidade de entrar em contato com os departamentos que existem em muitas cidades aqui do Brasil e do exterior. Então ela pode... O site vai perguntar assim para a pessoa, qual é o seu nome? Que cidade você fala? Que cidade e estado? A pessoa, então, transmite, então, informa o seu nome, a cidade e o estado de que fala, então eles vão responder. Eles vão responder de que forma? Dizendo qual é o departamento mais próximo que existe à sua cidade. E, evidentemente, o ideal é que a pessoa tenha, por sorte, né, um departamento na sua cidade. Né? Então, ela pode fazer a inscrição e fazer o grau peregrino, que vai começar agora na segunda semana de janeiro, começa o grau peregrino. Esse é o primeiro grau, são 5 graus. A pessoa faz o primeiro grau, depois faz mais 4 graus, aí pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Perfeito? Aí está, então, essa informação. Muito bem. Agora, se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, e for difícil locomoção para ela fazer um estudo, participar de aulas presenciais, é importante que, de preferência, que sejam aulas presenciais, né? Se ela não tiver essa possibilidade, então ela pode fazer o EAD, ensino à distância. Ela pode entrar em contato com o departamento e o departamento, então, vai estabelecer as condições para que ela possa receber as aulas através da internet. Aí está, então, as informações iniciais que nós queríamos passar para todos nós. Muito bem. Então, é muito importante, então, todo esse esquema de... e depois lembrando que depois de feitos 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode assistir palestras internas e externas, participar de todos os eventos, né, internos e externos, pode participar das ritualistas, que é muito importante, e mais importante de tudo, ela tem a possibilidade de ler as cartas revelação do mestre, professor Henrique de Souza. Isso é muito importante, essa questão. Muito bem? Então, isso aí. Só vou um momentinho só que eu vou fazer uma coisa aqui. Um momentinho só, por favor. Só um momentinho. Eu só pedi licença aqui, que eu liguei o ventilador, né? Que está esquentando um pouco, o calor está chegando, o verão, eu liguei o ventilador aqui para fazer uma mudança aqui do ar aqui no ambiente. Muito bem. Então, são essas informações importantes, né, que nós queremos passar, e vamos continuar nossos estudos, então, sobre a ciência iniciática das idades. Então, nós estamos entrando em questões bíblicas, em questões de interesse da ciência iniciática, né?
Então, continuando, a gente sabe que o fato que a frase bíblica, né? Existe uma frase bíblica que diz assim: ele já veio e vós não o reconhecestes. Claro que estamos falando dos grandes mestres, né? No momento, o mestre, o grande mestre, vem e não é reconhecido. Todos os mestres, com todos os mestres acontece isso. O mestre vem, nos passa informações, vive junto a gente e a gente não reconhece o mestre. E, via de regra, sabe o que o ser humano faz? Persegue o mestre. Né? Ele não dá valor e acaba, como fizeram com Jesus, perseguiram e crucificaram Jesus. Né? É isso aí. Então da ciência iniciática, né? E na Bíblia está escrito isso, né? E ele já veio e vós não o reconhecestes. Não se refere apenas a um ser, mas também a determinado movimento espiritual, especialmente em um ciclo comprovante da queda ou decadência, como é aquele que por hora atravessa o mundo. Nós estamos passando por um ciclo decadente, né? Um ciclo decadente, para o surgimento de uma nova possibilidade evolutiva. Decadente agora, mas que gera possibilidades para o surgimento de um novo aspecto evolutivo na humanidade, que o nosso mestre designa como uma nova civilização. Né? Então, esse movimento que nos leva a esse empreendimento, é movimento esse para o qual nem todos os poderes são atraídos, porque depende de uma recíproca verdadeira, para não dizer afinidade espiritual entre as duas forças, centrífuga e centrípeta, isto é, o que foge do centro ou procura atrair o referido movimento e o que deve ser atraído, o aspirante à verdade. Então, é um jogo, a polaridade. Né? E hoje no mundo, como sempre tivemos, não é só de hoje, né? Sempre no mundo existe sempre um choque entre as forças das sombras e as forças da luz. Faz parte da evolução, né? Mas hoje, especificamente, esse choque entre forças das sombras e forças da luz é muito forte, né? Mas vai ter um fim. Nós estamos num momento de seleção das consciências no planeta. Terceiro milênio. Seleção, e essa seleção vai indicar aqueles que estão disponíveis para começar o início de uma nova civilização. Esse movimento que vai surgir, que está surgindo, é, no atual momento histórico, aquele em que se acha empenhada a sociedade brasileira de eubiose. Seu aparecimento no mundo, além de concordar com as mais antigas profecias, veio precedido de assombrosos fenômenos, como se pode verificar por sua própria história publicada em seu órgão oficial, a revista Dharana, nome que, em sua homenagem, ainda hoje conserva o nosso órgão oficial. Então, aí está a revista Dharana, muito importante. Aqueles que estão querendo estudar questões relativas à eubiose, eu vou dar uma indicação. Podem entrar na internet e lá no busca por a revista Dharana. Vai aparecer justamente um local onde está publicados de maneira na internet, né? Revistas não físicas, revistas da Dharana, né? E vão encontrar também determinados sites que têm essas revistas desde 1925, de 1925 a 1973. Aí tem um vasto mundo de ideias e escritos, documentação para ser estudado. Aí uma indicação para aqueles que já querem começar a estudar essas questões da eubiose. Né? Muito bem? Muito bem. Então, o aparecimento no mundo dessa nova civilização, que concorda com as mais antigas profecias, vem prosseguir de assombrosos fenômenos, como se pode verificar por sua própria história publicada no órgão oficial, que eu digo, a revista Dharana. Né? Muito bem. A mudança desse nome para a atual Sociedade Brasileira de Eubiose, instituição independente e autônoma, por isso que genuinamente nacional, sob o ponto de vista diretivo, missão, etc., já que, filosófica e teosoficamente falando, defende, antes de tudo, o mais sublime de todos os ideais, que é o da fraternidade universal da humanidade. Isso é o ponto básico do ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, defendendo a fraternidade universal, né, da humanidade. A mudança do nome, dizíamos,
teve por objeto erguer dos seus escombros a sabedoria iniciática das idades, ou teosofia, degradada pelo mau uso que outros fizeram de seu inconfundível nome, através, como já dissemos, de religiões absurdas, como se as existentes não bastassem, e degradada também pela criação de um Messias improvisado, ou aborto de Bodhisattva, e tantos outros eventos, enxertos aplicados no corpo virginal. Por que não dizer da própria deusa Ísis, hoje por nós ressuscitada? Então, aqui, a referência do nosso mestre, ele diz, e isso aí é um fato conhecido, que todo o movimento trazido pelos mestres, os ensinamentos, na verdade, via de regra, são degenerados. Surgem instituições degeneradas e religiões, né, baseadas em concepções assim muito fechadas, né, absurdas. Então, é um processo de degradação do conhecimento iniciático dado pelos mestres. Digamos, porém, das grandes dificuldades para se reconhecer um movimento dessa natureza, se a própria ocasião, o mundo, etc., permite outros completamente opostos, dado o fato de que a luz não se manifesta sem a sombra, do mesmo modo que, para se reconhecer a verdade, aqui, alô, 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 caiu. Ai, meu Deus do céu. Carlos. Oi, professor. Eu não sei o que houve aqui no canal. Espera aí. Acho que não foi eu, foi o canal que caiu, hein? Eu acho que foi o canal que caiu. É porque eu estou aqui, eu estou vendo você, viu? Então, eu estou tentando adicionar o senhor, mas eu não estou conseguindo. Gilberto, você está me ouvindo? Oi, Carlos, eu estou ouvindo, eu estou aqui. Eu acho que teve algum probleminha aí. Já já voltamos. Espera aí. Então, eu tento adicionar o Catira, aí aparece, aí eu que apareço, né? Alô, alô? Alô, alô? Está online, professor? Está online, pode falar. Alô? Tá aí todos? Estão me vendo aí? Tô vendo. Então tá bom. Então aí vamos continuar aqui, né? Muito bem. Então aqui, então aí tudo nós falamos justamente provém de um posicionamento do ser humano criticado por Jesus o Cristo, né? Chamando de vendilhões do tempo, né? Então a humanidade cria verdadeiros balcões construídos pelos vendilhões do templo. São esses onde se procura mascarar a verdade, sob os mais sutis e complexos artifícios, e a maioria dos quais aparece com o título de espiritualismo. Na verdade, é o falso espiritualismo. Nessas espécies de armadilhas, e são armadilhas, semelhantes às usadas pelos pescadores e caçadores para apanhar o pobre animal em busca de alimento, difícil é distinguir o real do filosório, o verdadeiro do falso. No caso vertente,
oferecia o pão espiritual como o mais precioso dos alimentos. Quando alguém passa por uma desilusão ou grandes sofrimentos na vida, costuma dizer-se ter comido o pão que o diabo amassou. E deste o há por toda parte do mundo, e com fartura. O mesmo se pode dizer quanto à escolha do livro que se deve preparar a mente para ensinamentos mais elevados. Quantas vezes a pessoa escolhe justamente aquele que deveria ser lido por último? Então, quantas vezes a pessoa deveria ter um livro por último, deixado fora? Então, é muito importante escolher o livro, né? Ver aquele que serve e aquele que não serve. Carlos, estão ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Tudo, Então, tá bom. tudo certo. Tá tudo funcionando, tudo bem. Tudo funcionando. Existe uma infinidade de livros que deveriam ser retirados de circulação pelas autoridades competentes, né? Então, pelas autoridades competentes. Pois cogitando de uma nova geração de um futuro brilhante para a nossa raça, influência enorme tem um livro sobre a mentalidade dos jovens e, consequentemente, sobre a moral. E se tal exigência já foi feita em outras épocas, por aqueles que se acham espiritualmente à frente da humanidade, muito mais razão há para fazê-lo agora, quando se passa por uma verdadeira transformação cíclica, durante a qual se tem que separar o bom trigo do joio, para não dizer a proveitosa semente que há de um dia germinar e produzir bons frutos. Justamente estamos passando por um nível de seleção, um estágio de seleção da humanidade rumo à nova civilização. Enumerar os livros que não prestam é trabalho difícil, porque seu número ultrapassa o espaço permitido em uma simples anotação. Todo livro que, antes de causar o bestial sorriso que aflora no mental e incide na parte inferior do corpo e o sente, já que nem todos coram de vergonha ao fazer tal leitura. É um livro condenável a jovens e velhos. Muito pior, quando tais livros se ocultam com a preciosa capa do espiritualismo. É assim, por exemplo, tem muitos livros como Kama Sutra, cujo título não dizer o seu conteúdo de Kama, paixão, né? Então, não condiz e nem ninguém deve tomá-lo como tal, com sentimento de amor e de pureza que transcende de nossa mãe Índia. E assim julgá-lo por ele seria o mesmo que condenar a nossa própria mãe por lhe ter saído no corpo uma chaga. No caso, em apreço, há que lhe abriria no corpo o mau filho, os maus filhos que escreveram semelhante livro. Então, aí nosso mestre dá toda essa informação importante, né? Que nos leva justamente a nos preparar e nos defender desses livros maléficos, né? Que a gente não deve ler, né? Deve sempre fazer uma seleção e procurar boa leitura para a nossa evolução espiritual. Muito bem. Aí, na sequência desse ensinamento, entramos aí na questão da Helena Petrovna Blavatsky, né? Na sequência. Né? Então, daí resultou que Helena Petrovna Blavatsky, como missão principal, dirigir o ressurgimento da teosofia no Ocidente ou daquele saber perdido para os homens, mas carinhosamente guardado há milênios nas criptas silenciosas do Egito, nas cavernas e templos do Tibete, da Índia e da Mongólia, para não dizer logo em quantas fraternidades ginas se acham espalhadas pelo mundo. Fazendo ressurgir a teosofia, Helena Blavatsky distribuiu aquele saber parcialmente, de acordo com a evolução da sua época. Então, Blavatsky fez um trabalho extraordinário, trazendo principalmente esses ensinamentos para o Ocidente. Ela fez essa ligação, a ligação do Oriente com o Ocidente, século XIX. Ninguém sabia exatamente todo esse volume de conhecimento, a não ser raros especialistas. Né? Mas a HPB trouxe todo esse conhecimento e abriu esse caminho extraordinário. E o nosso mestre, professor Henrique de Souza, pega todo esse conhecimento de Blavatsky e joga para o futuro. Justamente terceiro milênio, né? Na era de Maitreya. Joga todo esse conhecimento, levando a humanidade em direção de uma nova civilização. Então, o professor que pega todo esse conhecimento, faz uma síntese e dá os instrumentos, as ferramentas para que as pessoas possam se transformar internamente e se preparar para uma nova civilização. E, conforme o mestre, deverá surgir a partir do ano 3005, justamente
já no quarto milênio. Né? 3005 já não é mais terceiro milênio, já ultrapassamos já no quarto milênio. Né? Muito bem? Isso é muito importante. Né? Nós não nos devemos ainda esquecer que o Espiritismo e a Teosofia tiveram seus surtos na América do Norte, em épocas diferentes. Apareceu o primeiro em 1847, o Espiritismo, né? Como que para preparar o terreno, onde 28 anos depois, ou seja, em 1875, se deviam lançar as sementes do puro conhecimento ou teosofia, tal como se deu com o homem, cuja parte mais densa, a alma, veio antes da parte mais sutil, o mental ou espírito. Na sucessão desses dois movimentos, vemos a marcha evolutiva da própria mônada, através dos seus 7 estados de consciência. Olha só que importante. Isso tudo trazendo o conhecimento do nosso mestre, Henrique de Souza, transmitir essas coisas importantes para a nossa consciência. Daí o nosso próprio dito, que dos dois movimentos se complementam, tanto o Espiritismo e a Teosofia. Os dois movimentos se complementam, servindo o Espiritismo de ponte para alcançar a Teosofia. Veja bem, Kardec foi a ponte que conduziu a humanidade para a Teosofia, a ponte de ligação, né? O Espiritismo serviu de ponte para alcançar a Teosofia, que o mesmo é dizer, o animismo de degrau para atingir o espiritualismo. Não deixamos, porém, de prevenir que o fato de permanecer em tal ponte ou degrau por muito tempo faria com que jamais se alcançasse o lado oposto e toda a estrutura acabasse por apodrecer, perdendo a razão de ser, como na realidade aconteceu ao mesmo Espiritismo. Muito pior agora na passagem de um ciclo para outro, onde as coisas da inteligência devem sobrepujar os da alma ou do psíquico. O nosso mestre, então, diga que a pessoa não deve parar no seu conhecimento, deve evoluir. Na verdade, o conhecimento da espiritualidade são níveis, são degraus. A gente vai elevando o degrau. Por isso que as religiões são todas necessárias. Todas necessárias, né? Porque a pessoa vai, através da religião, subindo degrau em degrau e vai subindo, subindo, ampliando o seu conhecimento até atingir, no final, o conhecimento amplo, né? Que a leva ao estado de adeptado, né? Então, isso é muito importante, né? Então, sim, porque o fenômeno dual, o espiritismo com a teosofia se completam. Nosso mestre diz, o espiritismo e a teosofia se completam, mas não são iguais. Claro, são tônicas diferentes, como muitos pensam. Ocorreu, como foi dito, na América do Norte. O espiritismo surge na América do Norte. Os primeiros fenômenos espíritas, né? Por ser daquela parte do globo onde deveria surgir uma nova civilização, por nós conhecida com o nome de sexta subraça do ciclariano. Lá, a HPB dizia, né, que a sexta subraça deveria surgir na América do Norte e a sétima subraça na América do Sul. Ela não falava do Brasil em si, mas depois o nosso mestre concluiu esse ensinamento dizendo que o surgimento da sexta subraça foi trazida para o Brasil. Então, o Brasil será o palco do desenvolvimento da sexta subraça e sétima subraça, né, do ciclariano. Isso, evidentemente, a sexta subraça é a semente para o surgimento da sexta raça-mãe. E a sétima subraça é a semente para o surgimento da sétima raça-mãe, que está aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, são lançadas as sementes, através das subraças sexta e sétima, para o surgimento, posteriormente, da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Então, isso é muito importante, né? Razão, portanto, de ter sido ali que a HPB fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, né? Cuja missão não era outra, senão a de preparar o advento da reverida civilização. Estava lá calcada isso. Estava marcado que a nova civilização, justamente com esse processo antropogenético, deveria surgir nos Estados Unidos. E, portanto, o lugar onde deveria continuar sua sede. Lá deveria ter, o nosso mestre diz, a Sociedade Teosófica deveria ter continuado seu trabalho nos Estados Unidos, né? Mas não foi feito isso. A HPB foi perseguida, difamada, sofreu muito, e ela mudou-se para a Índia e fundou, colocou a Sociedade Teosófica, o ponto principal da Sociedade Teosófica, em Adyar, na Índia, né? Então, lá, portanto, era o lugar onde deveria construir sua sede, se não for a campanha sofrida pela mesma HPB, de perseguição,
por parte não só dos espíritas, como dos protestantes e católicos. Não é verdade? Aí, não é espírita, protestantes e católicos, são pessoas que não entenderam o trabalho dela. Né? Não é uma crítica ao espiritismo, aos católicos e aos protestantes. É sim aqueles que não entenderam o trabalho de Helena Blavatsky, especialmente porque ela, sendo ela uma divina rebelde, ela era uma divina rebelde, soube defender com verdadeiro heroísmo a missão que pesava sobre os seus ombros. Ela lutou pesadamente para cumprir a sua missão. E se mais não pôde fazer, a heróica missionária, sendo até forçada a regressar à Índia, país que nada tinha a ver com tal missão, foi devido ao seu bondoso auxiliar, que além de possuir uma alma de criança, incapaz de enfrentar obstáculos daquela natureza, propendia mais para o misticismo, como prova logo que chegou à Índia, sua estreita ligação com o budismo do Sul ou do Ceilão, do que para a inteligência. Esse desequilíbrio no fiel de sua própria balança espiritual ocasionou a ruína total da sociedade teosófica de Ar, como o futuro demonstrou. Desequilíbrio fatal, que tem ocasionado e continuará ocasionando a ruína de outros centros ou indivíduos por muito tempo ainda. Passemos, então, adiante nesse estudo. Né? Em 1874, ou seja, um ano antes da fundação da referida Sociedade Teosófica, HPB e o seu companheiro, né, de trabalho, o coronel Olcott, Henrique Steele Olcott, encontravam-se na América do Norte. Exatamente meio século depois, ou seja, no ano de 1924, outro movimento teve lugar na América do Sul, em Niterói, Brasil. A Fundação Material da Sociedade Brasileira da Eubiose. Né? Tal movimento, cuja aparição espiritual se dera 3 anos antes, trazia por sua vez sua missão de preparar o advento da subraça complementar à primeira, visto que no final de todas as raças, as duas últimas subraças quase se interpenetram. Então, em 1921, então, surgiu a fundação espiritual da obra em São Lourenço. Em 1924, 3 anos depois, houve a fundação material da obra justamente em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Né? Ademais, na face da Terra, existem seres trabalhando para outra ronda, como disse um dos cutirumpas, quanto mais para uma simples subraça, embora destinada a servir de origem à última raça-mãe, a sétima, através dos esplendores do estado de consciência átmico ou crístico, como o chama a própria teosofia. Há ainda como razão, até hoje secreta, da simultaneidade do aparecimento das sexta e sétima subraças, o fato de que, sendo uma representante de Budi e outra de Atman. Então, veja bem, a sexta raça-mãe, a sexta subraça, na tríade superior, a sexta subraça corresponde a Budi, e a sétima subraça a Atman, é o Cristo interno. Então, esses dois princípios, né, Budi e Atman, esses dois princípios, se não puderem manifestar separadamente, formando ligados a manas, a verdadeira tríade superior. Então está a formação das sub-raças, né? Sexta sub-raça e sétima sub-raça, está ligada ao desenvolvimento contínuo da tríade superior no ser humano. Já no terceiro milênio deve atingir um esplendor digno para a constituição e o início de uma nova civilização. Surgiu, pois, aquele movimento na América do Sul, com a fundação material da sociedade da eubiose, realizada, como se sabe, a 10 de agosto de 1924, em um domingo. Por isso mesmo, dia, mês e ano do Sol, por se tratar de um novo Sol espiritual, que vinha banhar o mundo com seus raios benfazejos, visto que a fundação espiritual se tinha dado 3 anos antes, a 28 de setembro de 1921, no cume de uma montanha sagrada, né, na Vila Helena, na chamada Vila Helena, em São Lourenço, como acontece a todas as obras destinadas a grandes missões históricas, como o Monte Gólgota, o Tabor, o Sinal, Meru Moria, e também por ser sempre numa montanha,
e os manus fazem a escolha das sementes para uma nova civilização ou raça. Aí então o nosso mestre novamente nos diz, né, que é sempre no cume de uma montanha que se dá a idealização e a expansão da consciência, vamos dizer assim, a projeção, o início da projeção da consciência para uma nova estado, né, de evolução da humanidade. É sempre numa montanha, né? Então o mestre cita, além de citar a montanha sagrada, né, em São Lourenço, ele cita o Monte Gólgota, cita o Tabor, o Sinai, o Meru, a Mori e assim por diante. Tal como o movimento levado a efeito na América do Norte, 50 anos antes por HPB, também o iniciado no Brasil foi precedido pelos mais desconcertantes fenômenos, como se verá quando a história da eubiose for publicada. Muito bem? Então, muitos momentos, né, que o nosso mestre chama desconcertantes, mas desconcertantes no sentido, mas que ajudaram justamente a eclosão de um novo estado de espiritualidade produzido pela eubiose. Né? Em resumo, a fraternidade de Yucatán, no México, está para o movimento espiritualista do norte da África, do norte da América, digo, como a de Machu Picchu, próximo a Cusco, ao Peru, está para o da América do Sul, cujo núcleo central é o Brasil, para não dizer a Sociedade Brasileira de Eubiose, como um colégio de iniciação física, moral e intelectual de todos aqueles que, desde já, queiram formar a privilegiada semente de um novo ciclo racial ou civilização, portadora de melhores dias para o mundo. Já o nosso mestre diz, a nova civilização, donde seu precioso lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Spes messes in semine, ou seja, a esperança da colheita acha-se na semente. Esse é o lema da eubiose, né? Em latim, né? Spes messes in semine, ou seja, a esperança da colheita se encontra na semente. Já dissemos anteriormente, né, que na referida fraternidade esteve HPB, quando, muitos anos antes da fundação da sua sociedade, fez uma turnê em volta do mundo, demorando-se na América do Sul. A HPB esteve na América do Sul, inclusive no Rio de Janeiro. A HPB Blavatsky esteve no Rio de Janeiro. Né? Igualmente afirmamos que Rosso de Luna, quando da sua série de conferências teosóficas na América do Sul, em 1909 e 1910, conversou com um dos membros daquela mesma fraternidade, por sinal presente a uma de suas conferências em Valparaíso, no Chile. E não ficar apenas aí nas afirmativas, pois chegamos a apontar uma fraternidade Gina, em Mato Grosso, no Brasil, para onde foram levados, devido a velhas lendas e tradições, o coronel Fawcett e seu filho. A gente sabe a história do coronel Fawcett, né? Que veio para o Brasil fazer uma missão iniciática de enorme importância, sobre os quais paira o Fawcett, né? Sobre os quais paira até hoje o maior dos mistérios, é um grande mistério essa missão. Passando ora por mortos, ora por terem sido encontrados em uma tribo da região compreendida entre os rios Culuzen e Culuene e das Mortes, estando o filho casado com uma índia, filha do chefe da tribo e assim por diante. Repetimos, a fraternidade de Yucatán é francamente atlante, ou melhor, como já dissemos, a fiel depositória da vitória da mônada, ao passar por aquele estado de consciência como exige a própria lei. E a prova damos através da mais preciosa de todas as chaves, que é a filológica. O termo Yucatán, de origem maia para uns, mas na realidade verdadeiramente atlântico, não possui o significado que muitas pessoas julgam. O termo Atlante, né? O termo Yucatán. Embora o que vamos dizer seja de todo desconhecido do mundo, como, aliás, é tudo quanto sobre o mesmo assunto já nos foi dado dizer. Yu significa eu, e Catã, pedaço, fração, parte de um todo. Veja o significado de Yucatán, né? Neste caso, mesmo sem forçar a imaginação, temos lugar onde se acham os vários eus, mônadas, jivátimas, o que quiserem, dos remotos tempos da Atlântida. Então, o termo Yucatán significa Yu, né, o eu, e Yucatán, parte. Então, Yucatán, como nosso mestre diz, é o lugar onde existem
os vários projeções, né, de vários eus, mônadas, de Vatmanja, ou o que quiserem. Seu outro nome, Anahuac, que quer dizer a terra salva das águas, demonstra sua verdadeira origem, podendo ainda ser decomposto em Anas Huancan, ou seja, o reino da deusa das águas, Isis, Maia, etc. Catan, por sua vez, procede de Cati, Kut, etc., onde se originaram os termos tidos por tibetanos e nabatianos, Kutumi e Kutami, ambos com excelso significado de super-homens, semideuses, ou metade divina, metade humana, na mesma razão de Mahatmas, gênios, jinas, etc. Não esqueça os mesmos espíritas e também os teosofistas que o termo Kati King, que se deu a um elementar, tido como espírito de uma oriental das experiências de William Crookes, e que deixou em poder desse um cacho de cabelo, está dentro do mesmo étimo, para provar que sua origem foi bem outra, isto é, a mesma fraternidade jina. E assim, mais acertadamente, deveria chamar-se Kate Queen, como feminino de Kate King, o rei inglês, para provar que se tratava de uma rainha, chefe ou guia de outros elementais, ou mesmo jinas, desde que tal categoria de seres compreende uma série que vai dos menos aos mais elevados ou evoluídos, na razão centenária das coisas, isto é, desde o Mahatma, ou homem perfeito, ao ser mais inferior, ao mais superior do reino da natureza. Então, aqui, a nossa referência do mestre é que o próprio William Crookes, ele teve aqui uma ajuda, né, de um ser, né, espiritualizado, chamado Kate King, né, que muitos chamam que é elemental, mas deve ser mais do que isso. Então, nosso mestre cita essa importante relação de Kate King com William Crookes. Aliás, o William Crookes fez experiências extraordinárias. Aliás, foi o Prêmio Nobel de Química. Olha só, o William Crookes foi o Prêmio Nobel de Química. Mas os seus trabalhos espiritualistas não foram considerados. Ele estudou processo de materialização, de incorporação dos espíritos, todo aquele fenômeno, mas a ciência não deu importância para isso. Aliás, os cientistas dizem que ele foi enganado. Imagine, ele foi enganado pelos espíritas. Imagine só que cabe na cabeça da gente, um prêmio Nobel da Paz enganado por espíritos. Não, aí não tem condições, né? Ele foi um gênio. No futuro, o trabalho de William Crookes vai ser devidamente aceito pela ciência e considerado como um trabalho fundamental na pesquisa. O mesmo se pode dizer daquele famoso elemental que muito auxiliou o HPB, Blavatsky, nas suas materializações e outros fenômenos que foi obrigado a realizar para atender às exigências dos teosofistas da primeira hora. O que é teosofista da primeira hora? Aqueles que esperavam de Blavatsky a realização de fenômenos. Né? Tinha muita gente que se ligava a Blavatsky esperando que ela realizasse fenômenos. Então, nosso mestre chama de teosofista de primeira hora. Eles não estão interessados no fundamento da espiritualidade, estão interessados em fenômenos. É pura busca que não tem sentido, né? Curiosidade. Curiosidade, simplesmente. E a gente sabe que curiosidade não leva a lugar algum. Curiosidade não leva a lugar algum. Então, esses teosofistas de primeira hora ainda incapazes, como as crianças, de acreditar em algo, ao cumprir o seu dever, sem que antes lhe desse brinquedos ou doces. Esse elemental que trabalhava com HPB era o John King. Tem a mesma origem que a Kate King, visto que John, Johann, Jin, Gina significa tudo que é a mesma coisa, e King é, como diz, o rei, chefe, guia, etc. Então aí o John King justamente é um Gina. Gina, um rei Gina. Para maiores elucidações sobre tudo o que a eubiose enuncia, nós podemos aqui trasladar algumas palavras quando foi interpretado o estilo Marajoara da revista número 91 e 94, a revista Dharana. Então, aí na revista Dharana foi colocado o seguinte, assim o nosso mestre nos indica: no caldeamento dos ramos e famílias das velhas civilizações, inclusive Atlântica, ou seja,
da descida das mônadas pelo místico itinerário de Ó para a formação das respectivas sexta e sétima sub-raças do ciclo ariano, que abrange as Américas meridional e setentrional, destaca-se o ramo Xoxone, do qual brotou o Xiximeca, e radiantes outros como Tolteca, Nahuatl, Maia, Quichua, Central, etc. Os quichuas habitaram a Guatemala e o México, enquanto os toltecas, como antigo povo mexicano, foram suplantados pelos astecas, cujo último imperador, Guatimazin, foi supliciado por Fernando Cortés. O Fernando Cortés mandou supliciar esse último imperador, justamente do Guatimazin. A grande civilização maia, veja só, a grande civilização maia, da qual se ocuparam eminentes teósofos, como o genial polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, em sua contribuição para estudo dos códices Anahuac, intitulado La Ciencia Hierática de los Mayas, ocupava, antes da invasão tolteca, toda a costa oeste da América Central, e depois o estado atual de Tabasco, até o de Tamaulipas. Encontra-se hoje nos estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, na península do Yucatán, na maior parte de El Salvador e Honduras. Ordinariamente, dividem-se os maias em 3 grupos. Os maias da Guatemala, subdivididos em 3 grupos, Nã, Ixé e Poconchi. Os do Yucatán, divididos em Tabasco e Chiapas. Subgrupos Transantal e maias, propriamente ditos. E, em terceira parte, os Huastecs. O mais importante é que se encontra no Yucatán e nos confins da Guatemala. Os toltecas, ramo de uma família étnica e linguística muito extensa, os nahuas, não se reconheciam, segundo as suas próprias tradições, como autóctones. Pretendiam ter vindo de um outro país, bastante povoado, situado a noroeste do México, e só se terem estabelecido no centro de Nahuac após longas vicissitudes com vistas à Atlântida. Chegaram a um alto grau de civilização, principalmente no que se diz respeito à arte de construir. O próprio termo tolteca acabou por significar construtor. Lá na civilização aqui na América, o tolteca significava construtor. Não deixa de ser interessante apontar aqui a maneira dos toltecas construírem suas cidades por cima de infindáveis galerias subterrâneas. Até hoje, devido à deficiência dos métodos de investigação, os mais cultos arqueólogos não chegaram a dar uma razão dessas galerias. Construir cidades em cima de enormes galerias. Mesmo que sejamos tomados por fantasias, desejamos consignar aqui nossa opinião. As galerias subterrâneas das colossais cidades toltecas serviram para os seus mais conspícuos representantes, quase sempre sacerdotes. Então, era finalidade iniciática, né? De se comunicarem com os chamados Mundugina ou Agartino. Olha só, já no tempo dos toltecas, se comunicavam com os Munduginas ou Agartinos, naquela mesma razão apontada de se poder passar subterraneamente de Cusco, Peru, para a Serra do Roncador, em Mato Grosso. Então, existe toda uma ligação nos mundos internos, né, nesses pontos iniciados importantes. Tanto que o nosso mestre diz que do Roncador, em Mato Grosso, há um caminho subterrâneo, né, abaixo da terra, nos caminhos subterrâneos, para em direção de Cusco, no Peru. Ele é interligado, né? O Roncador com Cusco, através de uma ligação nos mundos internos. Também serviam para que, na iminência das catástrofes, abalos sísmicos, etc., o povo eleito, ou antes os poucos ficavam fiéis às velhas tradições, pudessem ser guiados para a Terra Santa, que resiste a qualquer cataclismo. Então, essas galerias serviam isso para ligá-lo, o povo à Terra Santa. O termo ilha imperecível, Ishida Shambhala, das antigas tradições transhimalayanas, poderá nortear os que inteligentemente queiram dedicar-se a semelhantes pesquisas de ordem puramente esotérica. Para tanto, os brasileiros contam com elementos preciosos dentro do Brasil, não sendo impossível encontrar espírito de verdade nas palavras de Tristão de Alencar Araripe,
nas suas cidades petrificadas e inscrições lapidares no Brasil, quando enuncia profeticamente. Esse autor, né, conforme o nosso mestre, né, que é Tristão de Alencar Araripe, ele fala o seguinte: largo horizonte se nos descortirá, mostrando-nos a América outrora culta e depois subvertida por medonha catástrofe da natureza, surgindo talvez das trevas, a tão decantada e tão duvidosa Atlântida. Olha só. E mais adiante, esse autor fala o seguinte: façamos a nossa epigrafia anticabralina, analisemos os caracteres, certifiquemos as inscrições e a arte epigráfica. Poderá, talvez, no futuro, revelar arcanos de que hoje mal podemos cogitar. Então, isso aí, conforme a citação, está escrito na revista do Instituto Histórico Geográfico, parte 1, volume 1. Foi publicado na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. As galerias toltecas sugerem imediatamente aquela passagem mítica de Noé bíblico, que se salva com sua família dentro de uma barca, pelos mesmos construída. O termo arca ou barca, por sua vez, acha-se estritamente ligado a quantas barcas de salvação que se conhecem nas antigas, através das tradições, inclusive nas que têm o nome de Mahayana, grande barca do budismo do norte, e Hinayana, pequena barca do budismo do sul, na Índia. Ainda a barca de Osíris nas tradições egípcias. Então, nosso mestre diz, sempre nas tradições se dá essa orientação da existência de barcas da salvação. Barca de Noé, a Mahayana, Hinayana, e também na Índia a barca de Osíris, nas tradições egípcias. A Igreja Católica Romana, que tem copiado e feito passar entre os ignorantes, é claro, por ser o que nunca saiu de si, chama-se a si mesmo de barca de São Pedro. A Igreja Católica chama a si mesmo de barca de São Pedro. Certos críticos originam esse conceito do fato de ser Pedro um pescador. Apurando, porém, a interpretação com a chave que só a teosofia possui, constatamos que o símbolo radica-se na passagem de Jesus e a adúltera. Ele calmamente, Jesus, né? Ele calmamente, sem se perturbar com o barulho da multidão, desenha na terra a figura de um peixe. Quando a adúltera está na frente dele, e o povo queria matá-la jogando pedras, Jesus estava abaixado no chão desenhando um peixe. E só então dá atenção ao povaréu, sentenciando: quem estiver isento de pecado, que lhe atire a primeira pedra. Peixe representa o signo de Piscis, de peixes, que se acha vinculado estritamente ao mistério do sexo. Com esta simples elucidação, entende-se claramente que Yoshua, ou seja, Yoshua ben Pandira, é o verdadeiro nome de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, né? Como temos dito várias vezes, a juízo exatamente a questão sexual, não só daquela infeliz mulher, talvez vitimada pela moral estreita da época, mas de todos os homens. Por isso admiramos as palavras de Dante Alighieri, né? Quando, diante dessas questões, aconselha: guarda e passa, isto é, olha e se inicia. Por ser bom e necessário, tornemos os nomes Muisca, Moisés, etc., incluindo o mesmo Noé bíblico, pois que, como dissemos no começo desse estudo, refere-se a um manu ou guia de um povo, e não chefe de família, como interpreta a Igreja Católica. A prova temos-la no próprio nome Noé, que, lido anagramaticamente, dá o eon grego, cujo significado é a manifestação da divindade na Terra. Então, Noé, entendido anagramaticamente, fazendo a sua transcrição, dá justamente o eon grego, significa manifestação da divindade na Terra. Assim, todo Manu, quando vê seu povo, sua gente, os eleitos na iminência de ser destruído por uma catástrofe, ou conduz para a arca ou a garta. Veja, então, o Manu conduz seu povo sempre para a arca ou a garta, tal como faziam os sacerdotes mais cultos dos toltecas, habitualmente o mais alto de todos eles, por ser a manifestação da divindade na terra, conforme apontamos.
E chega, pois, só esta anotação vale por toda a obra, principalmente no que se diz respeito à decadência de um ciclo para o derrubar de um outro, portador de melhores dias para o mundo. Inútil queremos avançar por uma senda que não é só nossa. O guia mais eficaz do ocultismo não é precisamente aquele que descobre o caminho da evolução, mas o que auxilia a descoberta do mestre. Olha só, o guia, verdadeiramente, não é aquele que descobre o caminho, mas aquele que auxilia os outros à descoberta do mestre dentro de si mesmo, né? Motivo pelo qual a maioria palmilha o caminho da esquerda ou esmarita, o lunar ou perigoso, que conduz à magia negra. E a minoria, o da direita, o dirita, o solar, ou na magia branca, na razão dos dois caminhos do inferno de Dante, pois que ele mesmo, no capítulo 1, no versículo 1 e 11, disse o seguinte: da nossa vida em meio da jornada, achei-me em uma selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Assim disse justamente o Dante Alighieri. Né? Selva tenebrosa, sim, como aquela das escrituras orientais. Ou seja, floresta negra de avídia, a ignorância, a falta de conhecimentos superiores, onde de fato estão perdidos quase todos os homens por terem preferido o caminho do menor esforço, o aparentemente mais largo e mais fácil de ser percorrido. É o mesmo Jungfrau das lendas escandinavas, de que o mesmo grande Wagner se serviu para suas imortais obras musicais. Por isso mesmo, Selva Virgem, Floresta Negra, igual a de vários contos que embalaram nossa infância, como aquele de Joãozinho e Anita, que, perdendo-se no caminho, se embrenharam por negra floresta, indo ter a casa da fada má, muito propositadamente preparada para fazer cair na armadilha. Quantas crianças, pouco importa a idade, se velhos aos 7 anos ou crianças de 70 e mais, se deixam levar por doces e brinquedos, como as da referida casa da fada má, que residia em tão obscuro lugar. E assim, quase sempre, nos referidos contos, aparece a boa fada, que vem livrar as crianças de sucumbirem de tão terríveis lugares. Pois outra não é senão a teosofia, como a iluminação, o espiritual farol, capaz de clarear a longa e espinhosa vereda da vida, e quantas delas se queiram aproximar ou antes socorrer. Então, o nosso mestre diz que nos contos infantis sempre há essa polaridade do bem e do mal, contada justamente pela a fada má e a fada boa, né? Que liberta as crianças ou qualquer ser, mesmo adultos, de processos da magia negra. Quanto à aparente dificuldade de ser encontrado o verdadeiro caminho da iniciação, o que tanto vale por verdadeira missão, a fim de não ter ido a dantesco portal onde se liam as ameaçadoras palavras: Latiate, on esperança ao voi que entrate. Lá, num dos portais, né, no inferno, abandonai, conforme Dante Alighieri, estava escrito num dos portais, na entrada do inferno, né? Abandonai toda a esperança ao vós que entrais. Ou seja, se entrou, não sai mais. Vejamos o que diz o grande iluminado que foi Claude Saint-Martin, no seu Et Homo. Julgo fazer uma advertência salutar sobre tais fatos, dizendo-vos: homens, meus irmãos, meus amigos, desconfiai dessas alegrias e desses transportes que vos ocasionam semelhantes missões, dirigidas por aqueles que se dizem protegidos pelos deuses e sobre os quais vos firmais com tanto prazer. Então, são importantes ponderações que o nosso mestre nos dá, né, sobre essas questões, né, da magia, da fada boa, da fada negra, e ele também ele faz sempre, e o importante no mestre é que ele faz sempre uma ligação, né, do conhecimento do Egito, da Índia, com o conhecimento da América. Ele faz ligações, né, importantes. E a gente vê que a ciência iniciática não é simplesmente localizada numa região, na Índia, ou no Egito, ou qualquer ponto. A ciência iniciática é uma coisa só. Ela tem um ponto de origem que é justamente conhecido na Atlântida, os conhecimentos atlânticos, dos mestres atlânticos, e depois ela se espalha pelo mundo, mas todos têm uma
uma semelhança e uma afinidade, e um ponto de origem comum. Aí, então, os ensinamentos do nosso mestre são fantásticos para o entendimento, justamente, desse caminho iniciático que nós temos que percorrer para o surgimento dentro de nós de uma consciência superior e nos indicar o caminho para o atingimento do estado de adeptado. Muito bem. Meu irmão Carlos Nascimento, estou terminando essa parte aqui, da primeira parte, e vamos passar agora para a segunda parte, que é abrir o conhecimento, a participação dos nossos irmãos todos aqui presentes, para tocarmos ideias e etc. Muito bom, professor. E essa questão desses povos americanos, professor, a gente sabe que eles são remanescentes de Atlântida, mas eles perderam muito conhecimento do povo de Atlântida, né, professor? Sim, perderam muito conhecimento. Mas isso aí é um fenômeno que acontece preponderantemente com todos os povos, né? A gente sabe que no Egito também houve uma degradação, né? Sempre há um processo de... Qualquer povo sempre entra num processo de degradação. O que aconteceu com Roma, a Índia, o budismo também entrou num processo de degradação. Depois veio um Salvador, né? Um determinado centro de elevada hierarquia, que reconduziu o budismo aos seus conhecimentos originais. Então, a tendência é essa, né? Quando cai na mão do povo, o conhecimento degrada. É por isso que Jesus falou. Olha, a gente vê a razão que Jesus tinha, né? Que os discípulos queriam pregar para os ateus. E Jesus disse assim: não jogue pérolas aos porcos. É esse o motivo. Jesus disse assim: entregue pérolas para aqueles que saibam dar valor às pérolas. Porque se der para os porcos, eles jogam na lama. Então, é isso. E normalmente é assim. As pérolas caem e o povo ignorante pega as pérolas e joga na lama. Aí surgem as religiões deturpadas, depravadas, né? E tudo que nós conhecemos de maléfico que existe na condução das religiões pelo mundo afora. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? Muito bem, Carlos. Bom, hoje o pessoal está participando bastante aqui, estou vendo que o pessoal está deixando bastante comentário, então já aproveito e peço aí a todos que deixem também o like ali no vídeo, clica ali no botãozinho do curtir, isso é fundamental que a plataforma ela classifica, né, melhor dizendo, o nosso conteúdo como relevante, então é importante que você deixe aí seu comentário aqui no chat, aqui ao vivo, né, agora. Se for depois, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, você pode deixar escrito aqui embaixo no vídeo, né? Pode escrever, o professor sempre dá uma olhada nos comentários depois e todas as perguntas são respondidas. Agora, aqui ao vivo, é importante que você clique ali no curtir, né? Compartilhe esse conteúdo, manda ele o link, né, para um colega, para uma pessoa que gosta deste conteúdo. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, clica ali no sininho, né, das notificações para receber, para ser informado, né, sempre que tiver alguma atividade nova aqui no canal Conexão 3005. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, hoje o programa de 188, então temos aqui um vasto conteúdo, todos aqui com a abordagem do professor Walter, fica aí como fonte de estudo, de pesquisa, para aqueles que estão pretendendo, né, iniciar aí seus estudos no próximo ano. Nós estamos chegando aí na reta final, e agora no início do ano começam aí as aulas em várias unidades da eubiose, né, que é a escola que nós recomendamos aqui como estudo, ou até mesmo o conteúdo online, né? Então, fica como base aqui de pesquisa, né? Todo o material que tem no canal, que são tópicos, temas aí que servem para familiarizar as pessoas com os assuntos, com temas, tem muito conteúdo, vale muito a pena dar uma pesquisada e
E bem-vindo àqueles que devam ingressar sua jornada brevemente. Então é isso, Carlos, vamos nessa. Vamos nessa? Professor, o Décio Oliveira ele coloca o seguinte: professor Walter, como astecas, maia, indianos, egípcios, judeus, guaranis eram todos descendentes atlantes, é possível que JHS detinha um profundo conhecimento da Torá? Sim, sim, o professor tinha um conhecimento muito extenso de muitas obras, ele lia muito. Realmente o conhecimento dele era enorme, né? Mas o conhecimento dele não era só apenas através de livros, né? Veja bem, o conhecimento que o mestre tinha não era só através de livros. Ele tinha um conhecimento que lhe era dado por via superior. Isso é importante, né? Então, nós temos o nosso mestre, é o professor Henrique de Souza, mas ele era veículo de uma consciência superior chamado JHS. Veja, vamos ver isso. Existe o professor Henrique de Souza, ele era veículo de uma consciência que lá no plano superior, além do segundo trono, né, nos mundos celestiais, chama-se JHS. Tanto que ele, quando ele escrevia suas revelações, olha só a prova disso. Quando o professor escrevia revelações, ele escrevia JHS. Ele não escrevia Henrique José de Souza, não é isso. Quando ele escrevia artigos na Darana, ele punha Henrique José de Souza. Quando ele escrevia artigos, ele punha o seu nome. Quando ele escrevia revelações, ele punha JHS ou o nome de seres de elevada hierarquia que se transmitia através dele. O professor, além de um grande mestre, como todos os grandes mestres, era um grande veículo. Os mestres, eles ensinam e são veículos da divindade, servem de veículos para seres superiores. Então, ele tinha um conhecimento, claro, de tudo, da Torá, do Egito, etc., né? Mas o conhecimento era superior a isso, porque ele tinha um conhecimento vindo dos mundos internos. Então, ele dava uma conotação superior, mais orgânica, mais universal. Então, é isso que eu queria dizer para o nosso irmão nosso Oliveira, né? Muito bom, professor. Tem uma colocação aqui do @64troiano, que é muito longa, professor. Eu vou ler para o senhor. Primeiramente, o que seria Maitreya, que eu falo no final do Kala Yuga, a era atual de declínio moral, escuridão e adharma. Quando o Dharma está quase esquecido, Vishnu, o preservador supremo, ele desce novamente como avatar para restaurar o equilíbrio cósmico, proteger os devotos e preparar o caminho para o Satya Yuga, era da verdade. Essa descida atual, não como Kalki, o 10º e futuro montado em cavalo branco para destruir completamente o mal no fim definitivo do Kali Yuga, mas como uma manifestação intermediária de Vishnu semelhante a como Rama. Muito bem. Então, nós vamos aqui, conforme o nosso mestre nos ensina, o professor Henrique Souza, nós vamos dar uma sintetizada nisso aí, né? Nós vimos lá no estudo do Bhagavad Gita, né? O nosso mestre sempre nos dá esse exemplo, né? Ele diz assim: quando o Dharma se decompõe, se desarranja e surge o Adharma, então o Dharma vem para recolocar as coisas no devido lugar. Não é verdade? Então, quando nós seres humanos, deturpamos as coisas, fazemos o apodrecimento das coisas que nos foram dadas, né? Vem o Dharma para justamente nos colocar no lugar. Assim é o que acontece nos dias de hoje. Nunca aconteceu algo tão importante no mundo como agora. Sempre aconteceram julgamentos e separação do joio do trigo e julgamentos especiais de determinados seres humanos, civilizações, etc. Mas agora é muito especial. Nós temos o terceiro milênio, a era do Avatar Maitreya. O que é Maitreya? É um ser do primeiro trono. Vamos deixar bem claro? Maitreya é um ser projetado do primeiro trono. Ele não pode se manifestar no mundo como Maitreya. Claro. Ele não pode chegar aqui, se enfiar num corpo e dizer assim, eu sou Maitreya. Não tem. Não há.
é muita energia, não há corpo que aguente, não há corpo que aguente. É por isso que ele se manifesta por meio de avatara, tucos. Ele vai descendo a sua energia, descendo através de tucos, e até que o nosso mestre diz que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. O professor não diz que o Brasil é a pátria de Maitreya, a pátria do Avatara Maitreya. Então, Maitreya desce sobre todos nós, nesse terceiro milênio, de forma a nos conduzir para uma nova civilização. Maitreya não é uma coisa nova. Lá no Egito e na Índia, já se falava que, na Índia antiga, já se falava que no futuro da humanidade, Maitreya viria para resgatar a humanidade e levar para uma situação de desenvolvimento pujante, né? Tem lá a estátua de Maitreya, tudo, né? Isso é uma coisa que vem desde os tempos antigos. E é o que está acontecendo. Olha o momento que nós vivemos. É o momento da era de Aquários, a era do Avatara Maitreya. E nesse momento, nós estamos captando essas informações, isso está descendo sobre nós para fazer uma transformação extraordinária no planeta Terra. E o planeta Terra está passando para uma quinta dimensão. Veja bem, nós estamos numa quarta cadeia evolutiva. Olhem bem, nós estamos atualmente numa quarta cadeia evolutiva. Na metade de uma... Nós estamos na terceira ronda, são 6 rondas, cadeia evolutiva. Nós estamos na terceira e meia ronda, 3,5. Na metade da cadeia evolutiva. Mais em direção de uma quinta cadeia evolutiva. E o nosso mestre diz que esse processo evolutivo dá-se cada vez mais com velocidade cada vez maior. Nosso mestre diz, com velocidade cada vez maior. Ele até nos diz, é muito difícil de entender isso, né? Que às vezes até essas rondas são eliminadas para fazer um avanço mais globos e rondas são eliminadas para dar um avanço mais rápido, né? Então, nós estamos caminhando rapidamente para uma quinta dimensão. O planeta Terra vai ser promovido a uma quinta dimensão. Isso aí corresponde àquilo que o nosso mestre fala, o início de uma nova civilização. E isso corresponde justamente à descida de Maitreya em direção da Terra, não para ele se manifestar fisicamente, mas a descida através de Avatara Maitreya. Avatara significa a descida da lei. É a lei que desce para que a gente tenha a devido respaldo para que a evolução aconteça. É claro que nesse momento vai haver uma seleção. Os que não tiveram preparados saem da Terra e são levados para outros mundos primitivos. E aqueles que estiverem preparados continuam na Terra para a nova civilização. Mas devemos dizer assim, Deus não castiga nem pune. Veja, básico. Deus é amor e perdão. Deus não castiga nem pune. Ele dá novas oportunidades. Então, aqueles que não tiverem condições da nova civilização serão levados para outros planetas para realizar a sua redenção. Que nem tem na escola, repete de ano, não é verdade? O mau aluno, quando não aprende, ele repete de ano. Tem que repetir de ano, fazer novamente, para se colocar numa situação e atingir um estado de conhecimento para ser promovido para um ano seguinte, né? E é o que está acontecendo na Terra. Veja bem, nunca aconteceu isso na Terra. As pessoas me perguntam assim, a nova civilização pode não acontecer? Não. A nova civilização vai acontecer. É inevitável. Vou repetir, hein? A nova civilização é inevitável, porque aqueles que tentarem destruir a possibilidade da nova civilização saem da Terra. Pronto, é isso simplesmente. Deus não vai punir, ele sempre faz uma seleção para que a Terra continue na quinta dimensão e a Terra vai ser promovida. E essa promoção da Terra não é simplesmente uma promoção da Terra no sistema solar, é uma promoção da galáxia, é na galáxia, né? Então, é por isso que eu escrevi Eu escrevi um livro chamado Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Agora vocês não entendem, vocês podem entender por que eu dei o nome para esse livro. Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Aqueles que estiverem na Terra e desenvolverem o entendimento do Deus dentro de si, como Jesus falou que nós somos deuses, então é a aurora desses deuses no braço de Órion. Justamente no braço de Órion está o sistema solar. E no sistema solar está a Terra, no braço de Órion. Então, a aurora dos deuses. Os deuses vão renascer nessa importante caminhada, no seu adaptado e assim por diante, para cima, né? Em direção da casa do Pai. E tudo isso se acontece de acordo com a lei cósmico universal. Mas ninguém fica perdido.
todos têm oportunidade de atingir a casa do Pai. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte, professor: a Trimurti é um ciclo de 3, não de 2. Enfatizar que não são apenas 2 polos, bem versus mal, Cristo versus anticristo, mas 3 forças eternas em equilíbrio. A Trimurti é Brahma, criador, Vishnu, preservador, e Shiva, destruidor, transformador. O anticristo ou besta não é puro mal, mas o papel de Shiva, necessário para destruir o velho e permitir a renovação. Veja bem, esses estudos, esses livros são de uma complexidade muito grande. As pessoas leem, veja bem, eu devo dizer assim, seguindo o professor, cada um deve ler, estudar, meditar e tirar as suas próprias conclusões. Veja bem, não é um mestre ou qualquer que seja que vai tirar a conclusão para o discípulo, não é isso. O mestre não vai chegar para o discípulo e dizer, é assim, assim, assim. Não. O mestre oferece os caminhos e o discípulo lê, medita e tira as suas próprias conclusões. Eu devo dizer, o estudo é complexo, não é fácil. Aqueles que estiverem lendo as revelações do mestre, na eubiose, eles verificam que o assunto não é fácil. A gente fala assim de uma maneira simples, bem, mas é difícil o estudo, o entendimento das revelações do professor Henrique de Souza. Assim como tem, o nosso irmão cita aí várias publicações, vários ramos de conhecimento, né? Mas, na verdade, o nosso sistema é setenário, mas caracterizado por uma trindade, né? É a trindade que gera esse processo de evolução no sistema solar. Que, de maneira bastante simples, a gente fala o pai, a mãe e o filho. O três. O três é básico justamente nesse entendimento, né? E aí, desse três, a gente tira outras conclusões, né? 1, 3, 7, né? A unidade, a trindade e o setenário. Quer dizer, o conhecimento vai se ampliando, né? Aliás, hoje até existe na astronomia um estudo específico sobre 1, 3, 7, né? Pode procurar na internet. Existem estudos da astronomia sobre justamente 1. Aliás, eles não falam 137, é 1 sobre 137. O 1 dividido por 137 dá uma dízima periódica, e eles dizem que essa dízima periódica, eu não sei aí, eu não posso falar com mais detalhes, porque aí precisa ser um físico, precisa ser uma pessoa que se dedica a esse assunto. Esse 1 sobre 137 dá uma dízima periódica, eles dizem que está presente nos fenômenos hiperfísicos, dos mundos subatômicos, a existência de elétrons e assim por diante, né? Então, veja bem, a ciência está caminhando para esse entendimento, né? Então, existe uma série de conhecimentos, de livros publicados, e que nós devemos entender, ler, não é verdade? O importante é fazer a harmonia desses conhecimentos, porque todo conhecimento coincide por um sentido só. A coisa é muito ampla, né? Mas tudo coincide para um campo só, na unidade, né? Então, é isso que eu posso dizer para o meu irmão, para continuar estudando e tirando as suas próprias conclusões e vendo que o universo realmente tem todas essas variabilidades de entendimento. Agora, eu queria dizer uma coisa para o nosso irmão, que vê essas coisas tão difíceis, eu também digo que o conhecimento é muito difícil. Agora, o nosso mestre, num momento, ele nos transmitiu um conhecimento que nos deixa assim atônitos, né? Sabe o que o mestre falou numa das suas revelações? Ele disse assim: o universo é extremamente simples. Olha que coisa. O universo é extremamente simples. Quando eu li isso, o ensinamento, eu disse assim, puxa vida, mas como é que o universo pode ser extremamente simples se eu não entendo nada? O que eu entendo no universo? Eu entendo migalhas. Eu estou falando para você, mas eu entendo migalhinhas, pequenininhas do universo, coisinhas, né? E em comparação com o universo é quase nada, né? Quase nada. Que nem o Sócrates diz, né? Tudo que sei é que nada sei. Mas o nosso mestre diz, o universo é extremamente simples. Então eu tirei uma conclusão desse ensinamento do mestre. Eu tirei a seguinte conclusão: o que complica o universo é a nossa personalidade. A nossa personalidade, que é cheia de entraves, cheia de questões, complica o entendimento do universo. É essa a conclusão que eu cheguei. O universo é simples, mas nós fazemos tantas conjecturas, tantos pensamentos,
tanta matemática, tanta coisa que a gente complica as coisas até uma ponto de um universo que é extremamente difícil. Mas aí está para a meditação. Todos devem pensar nisso e tirar suas conclusões. Conforme o nosso mestre explicou, o universo é extremamente simples. Ele foi colocando bastante coisa, professor, mas eu estou aqui dando uma resumida. A evolução até a união com Brahma e Vishnu, onde não há mais forma, a morte de Jesus ou qualquer sacrifício sangrento não salva ninguém. A salvação é realização do Atman eterno. Exatamente. Ninguém salva ninguém. Por exemplo, quando dizem que Jesus é o Salvador, realmente isso aí é uma imaginação. Imaginação. É duro falar isso, né? É duro falar isso. Eu falando isso, muita gente vai ficar contra mim. Se eu disser que Jesus não é o... Jesus é o Salvador. Não, ele não salva ninguém. Nenhum mestre salva ninguém. Por quê? A base é o seguinte, o nosso mestre nos explicou. O mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho e depois, no final, ele encontra o mestre ou Deus dentro de si mesmo. É isso. Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus não veio ensinar para nós a verdade. Ele indica o caminho da verdade. Agora, quem tem que descobrir a verdade somos nós. Nós temos que nos aprofundar no nosso interior e entender a verdade, né? Então, por isso que lá no templo de Apolo, em Delfos, né, não existe mais. Mas os mestres dizem que antigamente, no frontispício, né, na parte frontal do templo de Apolo, em Delfos, estava escrito assim, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto, não precisa falar mais nada. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, ninguém vem nos ensinar nada. Ninguém vem nos salvar. A salvação, nós temos que fazer isso. Nos salvar. Encontrar o caminho. É um trabalho de cada um. Isso é inevitável. Isso aí é inevitável. Por isso que o nosso mestre diz, estude, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Muito bom, professor. O professor, o Marcos Dias, ele coloca o seguinte, boa noite. Quando o livro do professor Walter será novamente editado? Pois quero adquirir, mas não encontro. Marcos Dias de Valência. Marcos, eu estou já providenciando a reedição do livro, né? Agora, no início do ano, eu vou reeditar. Aliás, eu vou reeditar o primeiro livro, que é justamente A Aurora dos Deuses, e estou escrevendo o segundo livro. Já estou terminando na parte final do segundo livro, vou fazer os dois. Reeditar o primeiro e editar o segundo livro. Então vai sair na mesma época, né? Talvez até abril, maio, não vai partir de maio. Talvez, aí tem muito trabalho de edição para fazer, mas já está a caminho, né? A Aurora dos Deuses estava sendo vendido na Amazon. Eu não sei ainda se está... Muitos compraram por via digital, né? Eu não sei ainda se a Amazon está vendendo por via digital. É só procurar lá, né? E se não tiver sendo vendido por via digital, eu vou falar com o meu editor de livros e perguntar se ele pode ativar novamente a venda, porque eu não sei fazer isso. É muita coisa, eu não sei fazer isso aí tudo. Tem que ser alguém que entenda disso. Você me deu uma ideia, eu vou falar com o editor do livro e vou pedir para ele me produzir já um trabalho de entrar em contato ele sabe fazer isso, com a Amazon e ver se dá para comprar por via digital ou não, atualmente, né? Agora, de qualquer forma, seja digital ou não, a partir do ano que vem eu vou ter a reedição do primeiro livro, Aurora dos Deuses, no Braço de Ouro, e vou ter a edição do segundo livro, que eu estou terminando. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados. Bom, a nossa próxima roda de conversa, né, e a última do ano, será agora no dia 23 de dezembro. Isso. É a segunda parte do trabalho que o professor já trouxe aqui há 2 semanas. Então, o Conexão 3005 tem sua roda de conversa com o tema Mistérios da Vida de Cristo 2. Natal, Gólgota e Ressurreição. Então, será no dia 23, terça-feira, ao mesmo horário, às 20h40.
com o professor Walter Teixeira de Andrade, que vai abordar os seguintes assuntos: Jesus Cristo, o Filho de Deus, ícone da era de peixes, nos ensinou o amor, a fé e a confiança na palavra de Deus. Ele teve uma vida cercada por mistérios, como o seu nascimento, Natal, a tragédia do Gólgota e sua ressurreição. Quais lições devemos levar às nossas vidas? Então, o tema é bem interessante, bem oportuno. A gente está na época de Natal, que a gente comemora o nascimento de Cristo, e prestigia, dia 23, terça-feira agora, às 20h40. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Carlos Nascimento. Terça-feira agora. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holística. A sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. O endereço está aí. Quem estiver em São Lourenço, passe lá no Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o telefone está aí, pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, no Departamento recém-inaugurado de Juiz de Fora, Minas Gerais, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e do Sumaré. Prestigie. E lembrando que no próximo sábado não teremos o nosso projeto Iniciação. Então, a gente vai dar uma pausa, né? Festa de Natal, e depois, na outra semana, pausa de Ano Novo, retornando em janeiro. Aí a gente avisa aí nas redes sociais. Alguém está com calendário, professor? A gente volta que dia, mais ou menos? Dia 10, né? Dia 10. Isso, então o projeto de iniciação do professor Walter Teixeira de Andrade volta só no dia 10 de janeiro, sábado, dia 10 de janeiro, no mesmo horário, às 20h40. Não vai ter, dia 27 não vai ter, dia Isso. 3 de janeiro não vai ter, volta dia 10. E agora, dia 23, eu vou terminar a segunda parte da história de Jesus, que foram 3 assuntos, né? O nascimento, Isso. Depois a crucificação, o Gólgota e a ressurreição. Isso. Nós já deixamos claro, né? Jesus nasceu, já dissemos podemos até recapitular alguma coisa. A questão da morte de Jesus, Jesus não morreu na cruz. Isso aí não é uma invenção, isso é parte do conhecimento iniciado. Jesus não morreu na cruz, ele foi tirado vivo da cruz e foi para o Oriente. Morreu lá, diz que morreu com mais de 100 anos, teve filho, que se casou e teve filhos lá, né, no Oriente, né? E depois vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição também não aconteceu. Isso aí foi uma criação nós vamos examinar bem isso, né? Foi algo que Maria Madalena jogou essa ideia. Nós vamos dar justamente o porquê. Por que Maria Madalena jogou essa maia da ressurreição, né? Então, aí inventaram que Jesus ressuscitou com corpo e tudo. Isso é um absurdo, né? Isso aí, iniciaticamente, é um absurdo, né? Ressuscitar com corpo e tudo é um absurdo, né? Porque, olha, o corpo fica. O que tem vida eterna é o espírito, né? O corpo segue aquela linha que Deus falou, está na Bíblia, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. Pronto, aí não tem sentido, né? O corpo veio do pó e volta para o pó. Ele apodrece e acabou. Fica aí até o esqueleto some, né? Então, não tem ressuscitação do corpo. O que permanece é o espírito que tem a vida eterna, né? Então, aí tem todo um trabalho, como é que aconteceu essa questão do surgimento dessa ideia da ressurreição, etc., justamente em paralelo com essa ideia que foi verdade, que Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado vivo da cruz, foi recuperado e depois foi para o Oriente, e viveu lá até a idade avançada. Morreu lá, no Oriente. Muito bom, professor. O Guilherme Gazelli está prestigiando o professor e ele coloca o seguinte, professor: a Bíblia é revelada a todos. O porquê das cartas revelação somente para a série interna? Eu devo dizer o seguinte, meu amigo Gazelli, o nosso mestre determinou muito antes dele sair desse mundo,
que no terceiro milênio, as cartas revelações seriam divulgadas para o público em geral. Posso dizer? Carta revelação. Ele deixou determinado que as cartas revelações no terceiro milênio seriam reveladas publicamente. Isso foi uma determinação do mestre, através de carta revelação. Estamos aguardando que a eubiose, uma hora, libere as cartas revelações, obedecendo à determinação do mestre professor Henrique de Souza, de algo que está justamente constante das cartas de revelação. Então, de qualquer forma, o ensinamento do mestre um dia virá a público. Vamos dizer o seguinte, não sei quando. O ensinamento do mestre, o programa da lei é essa. O ensinamento do mestre virá a público. Não será mais... Foi mantido fechado, porque Jesus, seguindo aquele pensamento de Jesus, não atire pérolas aos porcos. Na verdade, guardando, para preservar aquele conteúdo. Mas a época da preservação já terminou. Agora chegou a era da realidade, do caminho para a nova civilização. Estamos aguardando. Logo, logo, as cartas de revelação serão colocadas em público. Muito bom, professor. Bom, esse é o último programa do ano, né, professor? Eu quero agradecer a todos que prestigiaram o nosso programa ao longo de 2025, prestigiando, assistindo, fazendo pergunta, colocando like aí no programa, né? Isso fortalece o canal, fortalece o programa, e isso incentiva a gente a continuar, né, professor? Sempre trazendo conhecimento iniciático aqui para todos. E eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e terça-feira tem professor Walter e Carlos aqui de novo, né, Gilberto? É com você. Boa noite. É isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado aí para todo mundo, um ótimo domingo, tenham todos um final de semana. Aos que nos acompanham aqui de sábado, a gente deseja aí um bom retorno, né, a todos, um bom Natal e Ano Novo. Voltamos no dia 10, aqui no projeto Iniciação. Tá? Então, não esqueçam, anotem aí, ativem ali o sininho, coloca na agenda, coloca naquelas etiquetinhas, prende na geladeira ali para não esquecer, enfim, não esqueçam, rapidinho, dia 10, estamos de volta aqui no projeto Iniciação e seguimos. Na terça ainda estaremos aqui nós, o professor vai fazer a apresentação aí sobre Jesus, né? O Carlos estará aqui, eu também, então estaremos aqui, a mesma equipe, na próxima terça-feira, ainda no programa de terça. Então, fica aí o nosso boa noite e até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Estaremos aqui presentes, então, terça-feira, dia 23, próximo, terminar de falar sobre Jesus, e somente agora, depois, no dia 10 de janeiro, voltando com o nosso programa sobre iniciação. Só ano que vem. Só no ano que vem. Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo, né? Desejo para todos, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos comigo.